Vamos abrir o texto sagrado na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós iniciamos uma série de estudos semana passada nesta carta. Estudamos os 7 primeiros versos e hoje vamos retomar o estudo a partir do verso 8, do capítulo 1 ainda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. A pequena carta fica mais para o fim do Novo Testamento. Na virada, irmãos, do século XIX para o XX, os nacionalistas ou extremistas chineses resolveram iniciar uma severa perseguição contra os cristãos. E conta a história que eles cercaram uma base missionária onde moravam e estudavam mais ou menos 100 jovens. Eles fecharam todas as saídas do prédio, exceto uma, na frente da qual jogaram uma cruz velha e começaram a gritar aos que estavam dentro: se vocês querem sobreviver, cuspam a cruz de Cristo e deixem o nosso país. Se estivesse no lugar deles, qual seria a sua resposta? Se a sua vida dependesse desta decisão, unir-se a Cristo e morrer por Ele, ou envergonhar-se dEle e viver depois, o que você faria? Talvez você esteja pensando: Renan, não estamos nos sapatos deles. É verdade. Mas isso não significa, irmãos, que não enfrentamos as pressões do nosso mundo, que nos tentam costumeiramente, nos fazendo pensar na nossa união com o Salvador. O Dr. John Stott, falando sobre o assunto, escreve: nós somos mais sensíveis à opinião pública do que imaginamos. E por vezes, muito rapidamente cedemos às suas pressões, nos envergonhando assim de Jesus Cristo. São os jovens que enfrentam as pressões da faculdade ou da escola. Precisam decidir: declarar-se cristão e não ser parte da maioria, ou se esconder e ser aceito por todos. São os profissionais que enfrentam situações semelhantes no campo de trabalho. São familiares que sofrem com piadas em reuniões, como teremos agora em datas especiais. Como, irmãos, responderemos às pressões deste mundo? Eu não sei se você vive alguma nestes dias, mas a partir deste texto eu tenho certeza que isso era o que Timóteo enfrentava na cidade de Éfeso. E é por isso que, ao abrir esta carta e no texto de hoje, o apóstolo lhe envia uma exortação sonora: meu filho na fé, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. E esta também é a exortação bíblica que nos alcança nesta manhã.
não nos envergonhemos. Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, do Senhor Jesus Cristo, nem de sua igreja. Vamos ler o texto, irmãos? Verso 8 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, e isto segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, diz Paulo, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Timóteo. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pois você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, Timóteo, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vamos orar, queridos. Senhor, eu te dou graça por maravilhosos privilégios que me concedestes nesta manhã. De selar os meus irmãos com a água, crendo que o mesmo Senhor estava fazendo no coração deles com a água do Espírito. Muito obrigado a Deus, também pelo grande privilégio de ter este dia para louvar o teu santo nome e ouvir a tua voz. Minha oração matutina foi: Senhor, eu não quero apenas servir, eu também quero ser servido por tua palavra neste domingo. Faz isto então ao Espírito, fala poderosamente ao meu coração, faz o mesmo com o coração dos meus irmãos, pois todos nós, em algum ponto da caminhada, e talvez agora mesmo, todos nós enfrentamos as pressões do mundo, que nos tentam e nos forçam à vergonha e ao medo diante das perseguições. Fortalece-nos, ó Deus, prepara-nos e nos ajuda a sermos fiéis em tudo e em todo tempo,
mesmo que isto nos custe caro, como custou a Paulo, como custou a Timóteo e como tem custado a todos os teus verdadeiros e fiéis servos. Espírito Santo, ajuda-nos nesta manhã e glorifica o nome de Jesus Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém e amém. Como ouvimos no último domingo, irmãos, Timóteo era jovem, na casa dos 30, e para aquele tempo, aquela cultura, ele era bastante jovem, e só por isso enfrentava dificuldades. Timóteo era frágil, sua saúde era bastante frágil, por isso também sofria. E Timóteo era tímido, seu espírito, sua formação deu a ele um espírito tímido diante dos obstáculos do ministério. E os obstáculos não eram poucos. Timóteo, quando Paulo escreve esta carta, está enfrentando obstáculos do lado de fora e do lado de dentro da igreja. Do lado de fora, a cruz de Cristo era um escândalo, irmãos. Os judeus a viam como maldição. Os romanos a tinham pela morte mais vergonhosa. E por isso sequer usavam a palavra cruz em seu vocabulário. Nos círculos mais sofisticados da época, talvez dos gregos, a ideia de um plebeu judeu morrendo como sacrifício no lugar de pecadores soava de maneira absurda. Por isso, religião, filosofia e Estado pressionavam o Evangelho. Como se isso não bastasse, dentro da igreja de Éfeso, plantada e pastoreada por Paulo, se levantaram irmãos, líderes, que se envergonhavam não apenas do Evangelho, mas agora dos apóstolos de Cristo. Raciocinavam da seguinte maneira: se Paulo é amado por Deus, por que está na prisão? Se Paulo é tão abençoado por Deus, por que não prospera? Por que não teve uma vida mais fácil? Por que não alcançou os lugares de poder e influência do mundo? Percebam então que o jovem, frágil e tímido pastor Timóteo enfrenta pressões do lado de dentro e de fora da igreja. Ele tem uma decisão a tomar, está em uma bifurcação. Seguir pregando fielmente o evangelho que recebeu de Paulo e por ele sofrer e possivelmente morrer, ou envergonhar-se dele e afastar-se aos olhos humanos, quase que por completo, do sofrimento e da perseguição. Não é o que Paulo quer. Por 3 vezes, e em lugares estratégicos do parágrafo, o apóstolo repete a mesma mensagem. Meu filho na fé, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Se não deve se envergonhar, o que Timóteo deve fazer, ou qual é a contrapartida à vergonha pelo Evangelho? Por meio deste parágrafo, irmãos, Paulo faz 3 exortações a Timóteo
e por tabela a vocês, a mim. Entre os versos 8 e 10, o apóstolo nos diz: não se envergonhem do Evangelho, antes estejam prontos para sofrer por ele. A exortação inicial de Paulo surge no verso 8 de forma negativa e de forma positiva. Sua forma negativa é, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Percebam que o parágrafo começa com uma conjunção conclusiva, portanto, que nos lança imediatamente ao parágrafo passado, durante o qual ficamos sabendo que Timóteo era amado por Deus, que Timóteo havia sido chamado por Deus, dotado por Deus, e que sobre ele repousavam a graça, a misericórdia, a paz, o poder, o amor e o equilíbrio de Deus. Timóteo é frágil, é tímido, é jovem, mas sobre ele repousam todas estas bênçãos do Senhor. O que lhe cabe é: não se envergonhe do Evangelho, nem de mim, diz Paulo, que sou prisioneiro dele. Em breve, Paulo nos dirá por que Timóteo não deve se envergonhar do Evangelho. Por agora, eu quero que você note que o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo não se envergonha do Evangelho. Ele está preso em uma prisão romana. Se encontra sob o poder dos homens e espera a sua morte. Contudo, irmãos, pelos olhos da fé, Paulo diz: eu não sou prisioneiro de homem algum. Timóteo, eu sou prisioneiro de Cristo. E isto não me é vergonhoso. O lado positivo da exortação de Paulo surge com uma conjunção agora adversativa, sugerindo o contrário. Não se envergonhe do Evangelho nem de mim, Timóteo, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Os teólogos ou pregadores da teologia da prosperidade têm um troço quando se aproximam desse texto. Porque alguns dirão: venha a Cristo e seus problemas acabarão. Paulo está dizendo: Timóteo, aperte o cinto, seja corajoso e assuma o sofrimento por causa do Evangelho. Faça a sua parte, confiando no poder de Deus. Ele suportará você. Suporte o sofrimento e Ele suportará você. Mas por que, irmãos, Timóteo deve escolher suportar os sofrimentos por causa do Evangelho? Por que este Evangelho é tão maravilhoso? De acordo com Paulo, o Evangelho é soberano. E antes mesmo de destacar isto no texto, eu queria que você observasse o seguinte: Paulo continua pregando aqui sua última carta,
o mesmo evangelho que pregou na primeira aos Gálatas. E para motivar seu filho na fé, ele revisita o mesmo evangelho. Ele não reinventa o evangelho, ele não faz adaptações ao evangelho, ele vai ao mesmo evangelho. E diz: Timóteo, você deve sofrer por ele por isso. Ele é soberano. Verso 9: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e isto não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. O mesmo apóstolo escreve ao pastor Tito: Deus não nos salvou por nossas obras de justiça, Ele nos salvou por sua misericórdia. E aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. De acordo com Paulo, este evangelho é eterno, irmãos. Esta graça, ainda no verso 9, diz Paulo, nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aos Efésios, ele mesmo escreveu: Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, e nos predestinou em Cristo para sermos adotados como filho de Deus, e isto segundo a gloriosa graça do Senhor. Timóteo, este evangelho que você prega é soberano, é eterno, e por fim ele se tornou visível. Pois diz o verso 10, sendo agora a graça revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, em encarnação, o evangelho se tornou visível. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Este evangelho soberano e eterno se aproximou de você, Timóteo. Se encarnou por você, viveu por você, morreu pendurado a uma cruz por você. E ao morrer e ressuscitar, este evangelho lhe garante que mesmo morrendo sob a mão dos poderosos de Roma, você viverá eternamente com Deus. Você não tem por que se envergonhar dele. A fim de aplicar esta porção ao nosso coração, eu quero seguir o mesmo movimento que Paulo faz no texto. Ele está motivando Timóteo a ser fiel. Eu também quero fazer isto com vocês e com o meu coração, e vou fazer isso seguindo este movimento, negativo, positivo. Não se deixem enganar pelo falso evangelho da prosperidade. Eles nos dirão: parem de sofrer, sejam curados, tornem-se ricos, poderosos na terra, não aceitem as enfermidades, não aceitem as perseguições. Não, vocês foram abençoados. Paulo diz a Timóteo: suporte os sofrimentos por causa do evangelho. Talvez você diga: mas isto é Paulo. Paulo está sob inspiração de Deus, autorizado por Cristo com a mensagem dele.
E foi Cristo quem disse aos seus discípulos em João 15: se o mundo os odeia, não se espantem. Antes ele me odiou. O mesmo Cristo coroou, irmãos, as famosas bem-aventuranças em Mateus 5 com a seguinte promessa: bem-aventurados serão vocês, quando, por causa do meu nome, os perseguirem e os insultarem. Para os pregadores da prosperidade, sofrer é se encontrar sob maldição. Para Cristo, sofrer por causa do Evangelho é se achar sob a bênção de Deus. Jesus disse, ainda no Sermão da Montanha, o sofrimento os une aos verdadeiros profetas, e eu diria, aos genuínos apóstolos. Mais do que isso, Jesus disse: alegrem-se, porque de vocês é o reino eterno de Deus. Mas por que, Renan, deveríamos aceitar o sofrimento por causa do Evangelho? À luz desse texto, irmãos, é porque foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nada merecíamos, mas por graça soberana, Deus determinou nossa salvação. Estávamos eternamente condenados por nossos próprios pecados. Mas diz o texto que por graça eterna, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você cometer um pecado ou uma bondade, estava determinado nos céus que um dia Cristo nasceria para salvar você da condenação. Estávamos longe, irmãos, mas esta graça se aproximou em Cristo, e por meio de muito sofrimento e por fim morte, nos arrebatou da condenação e nos deu salvação eterna com nosso Pai. Meditemos neste Evangelho. Leiamos, cantemos, pensemos, oremos, conheçamos profundamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele é a fonte da sua força, do seu ânimo através das circunstâncias difíceis da vida. Saber o que Ele fez e esperar nas promessas que Ele nos deixou, irmãos. Duas bênçãos maravilhosas surgem da meditação no Evangelho. Imediatamente nos tornamos, ou iniciamos um processo de nos tornar humildes. Não somos salvos por merecimento. Não existe meritocracia diante de Deus. Na verdade, eu escutava o Dr. Augusto Nicodemos hoje pela manhã, quando ele dizia algo do tipo: não peça a Deus para lhe dar o que você merece. Senhor, restitui-me. Eu acho que ele estava citando alguma música. Me dá o que é meu. Me dá o que eu mereço. O Dr. Augusto dizia à sua igreja: não o peçamos isso. Porque o que merecemos é condenação eterna, pois viramos as costas para Deus, a raça humana o fez. Peçamos a Deus graça. Tenha misericórdia de nós. O Evangelho, então, irmãos, imediatamente nos coloca na rota da humildade.
Não somos melhores do que as pessoas que sentam à nossa volta. Não somos melhores do que as pessoas que trabalham conosco. Não somos melhores do que as pessoas que vivem do outro lado do mundo. Somos todos iguais. Da pior maneira possível. Todos pecadores, carentes da graça de Deus. Ao mesmo tempo, este evangelho e a meditação nele nos dá segurança, irmãos, para enfrentar as circunstâncias da vida, para suportar os sofrimentos impostos pela vida. Alguns por causa do evangelho, outros por causa dos efeitos do pecado. Se o evangelho é soberano, eu e você estamos seguros. Até o último dia, Deus nos levará seguros, por graça e para a glória do nome dEle. Não apenas entramos no reino de Deus por graça, entendamos isso. Nós permanecemos nele, nós nos movemos nele, nós chegaremos ao final da carreira também por graça, irmãos. E isto tira dos nossos ombros um peso terrível. O medo de começar e jamais terminar. Isso, não sei se já lhe machucou, mas muito me perturbou durante a adolescência. A sensação ou o pensamento de que a minha eternidade repousava nas minhas mãos pecadoras. E que eu chegaria lá, se permanecesse fiel em todas as coisas até o fim. Eu espero que seja fiel. Eu oro para que seja fiel. Mas eu sei, irmãos, que eu não posso ser fiel, santo, puro, perfeito, tanto quanto Ele é. Mas foi este evangelho que um dia bateu a porta do meu coração e disse: Renan, jogue-se ao chão. Como Jacó, jogue-se ao chão e vença perdendo suas forças, crendo que Deus o levará até o fim por graça também. Timóteos, estejam prontos para sofrer por este evangelho. O que mais fazemos? Se não devemos nos envergonhar dele, diz Paulo a Timóteo, ou aos Timóteos que estão aqui nesta manhã: estejam prontos para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Antes de fazer uma dupla exortação a Timóteo, o apóstolo primeiro se apresenta como um modelo e assim revela sua grande alegria na vida em relação ao evangelho. Ele acabou de expor a Timóteo, relembrar Timóteo o evangelho em miniatura. E deste evangelho, diz Paulo no verso 1, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Brian Chappell, um comentarista do texto, escreve que é como se Paulo estivesse saltando de alegria quando escreve este verso. Timóteo, deste evangelho, soberano, eterno, visível, eu sou pregador, mestre e apóstolo. John Stott explica os ofícios de Paulo com as seguintes palavras: Paulo é um apóstolo, alguém que formula o evangelho sob a autoridade de Deus, direção do Espírito. Paulo é um pregador, alguém que proclama o evangelho aos mais diversos homens e mulheres do mundo. Paulo é um mestre, alguém que ensina e
aplica as doutrinas do Evangelho aos corações dos cristãos. São 3 ofícios. Contudo, todos estão relacionados ao Evangelho. Ele não prega uma coisa e ensina outra, irmãos. O que Paulo formulou foi o Evangelho de Cristo. O que ele pregou foi o Evangelho. E o que ele ensina às igrejas também é Evangelho. Do começo ao fim de seu ministério, de Gálatas a 2 Timóteo, esta é a grande e central mensagem do apóstolo: o Evangelho. Ele é tudo o que mais precisamos. E nele encontramos tudo o que necessitamos para viver. Deste Evangelho, Timóteo, eu fui constituído pregador, mestre e apóstolo. E agora, ainda saltando de alegria, Paulo revela confiança no verso 12, pois ele diz: por essa causa eu também sofro, Timóteo. Não estou lhe pedindo algo que não esteja disposto a fazer. Por esta causa eu também sofro, mas não me envergonho. Sou prisioneiro, mas não me envergonho. Não sou rico, mas não me envergonho. Minha cabeça rolará em dias, mas eu não me envergonho. Por quê, irmãos? Paulo nos dá 2 razões. Primeiro, porque sei em quem tenho crido. Percebam comigo que a expressão não é sei no que tenho crido. Paulo não se refere aqui a uma doutrina específica ou a um corpo de ensinamentos. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem. O Evangelho, Timóteo, me colocou em contato outra vez com o meu bendito Criador. Eu o conheço. Eu o chamo hoje de Pai por causa de Cristo. E este relacionamento é inabalável do ponto de vista dele. E para mim, me é muito caro e precioso. Outra razão: não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Timóteo, eu morrerei em breve. Os homens cortarão a minha cabeça por causa do Evangelho. Mas eu estou certo, bem certo. Expressão enfática. Não tenho dúvidas. Deus me guardará até o grande dia do juízo. Eu não tenho por que me envergonhar do Evangelho. Sendo assim, Timóteo, eu te faço 2 exortações sobre a pregação do Evangelho. Primeira, verso 13: retenha o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo não está apenas preocupado com o Evangelho, irmãos, com o conteúdo dele. Paulo também está preocupado com a pregação do Evangelho, com a entrega dele. Não o faça de qualquer maneira, Timóteo. Faça de acordo com o que você ouviu de mim. E o faça com fé e em
amor em Jesus Cristo. Ao pregar o Evangelho, Timóteo, tenha fé no poder de Deus para salvar pecadores. Ao mesmo tempo, tenha amor por Deus e por eles. Não pregue de maneira orgulhosa, como se você fosse melhor, maior ou superior. Além disso, Timóteo, quanto ao que lhe foi confiado, o Evangelho, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pregue com fé, o faça em amor, mas que não haja relaxamento quanto à pureza do conteúdo. Não o misture. Não ceda às pressões dos falsos pregadores. Não pregue por conveniência outro evangelho a fim de se dar bem na vida. Guarde este evangelho puro. E o faça não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É o que também devemos fazer, irmãos. Guardar o Evangelho. Vivemos em dias de falsos evangelhos, falsos profetas. Como guardamos o genuíno dos falsos? Como guardamos o genuíno evangelho do movimento ecumênico entre as religiões, que querem nos dizer, por exemplo, que todos nós adoramos o mesmo Deus? Me entendam, não estou falando de desrespeito, eu estou falando de fidelidade. Anos atrás nós recebemos na nossa igreja um irmão em Cristo, por nome de Sam Solomon, professor da faculdade de Cairo, ou do Cairo, um ex-teólogo da fé muçulmana, que hoje corre o mundo anunciando, pregando e defendendo o Evangelho, especialmente perante o islamismo. Ao término da pregação, nós saímos com ele, comemos com ele e discutimos um pouco. E em dado momento ele nos perguntou: o que é que vocês farão diante da realidade do islamismo no Brasil? E alguém que comia conosco sugeriu: vamos trazer o Senhor outra vez. E então o Senhor nos ensinará o que fazer. Ele ficou bravo, irmãos. Bateu na mesa e disse: não, eu não vou voltar aqui. E vocês também não precisam que volte aqui. Vocês não precisam conhecer profundamente o islamismo. Nem precisam conhecer todas as religiões do mundo. Para guardar o Evangelho, pregar o Evangelho, vocês precisam conhecer profundamente o Evangelho. Preguem-no com clareza e fidelidade, e a graça de Deus saltará aos olhos e tocará os corações. O mesmo Charles Spurgeon disse aos seus alunos, no século XIX, não temos tempo, disse ele, para conhecer todas as seitas e heresias do mundo, mas podemos dedicar toda a nossa vida ao conhecimento e à pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos fazê-lo, irmãos, com fé e com amor em Jesus Cristo. Por vezes nos falta fé para pregar. Aquele
Parente, não. Aquele amigo jamais ouvirá. Não, meu filho, não. Meu pai, nunca. Isso é falta de fé, irmãos. Deus é poderoso para fazer ressuscitar um vale de ossos secos e transformá-lo em um exército grandioso. Deus é poderoso para ressuscitar Cristo dentre os mortos, transformar o apóstolo ou o perseguidor Saulo em Paulo. Ele é poderoso para fortalecer este jovem temeroso. Ele é poderoso para usar você para pregar o evangelho àqueles que vêm à sua mente agora. Mas não o faça em soberba. O faça em amor. Diz o texto bíblico que Jesus estava descansando com os discípulos quando de repente viu uma grande multidão. Ele poderia ter dito: fica para depois, eu estou no meu tempo de descanso. Mas não é isso que o texto registra. Diz o texto que ele foi movido com grande compaixão e disse sobre aquela multidão: eles são como ovelhas que não têm pastores. A caminho da cruz, enquanto as pessoas o humilhavam, ele orou: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O pregador do evangelho tem fé que Deus pode converter até o pior dos pecadores, mas tem grande amor para amar o pecador independentemente de suas respostas imediatas. Guardemos, irmãos, o evangelho e o preguemos com fidelidade, na certeza que, no final das contas, é o próprio Deus que o guardará até o fim. Ele o prometeu a Paulo, Paulo está prometendo a Timóteo. Deus nos guardará, Timóteo. O evangelho tem sido alvo de perseguições ao longo dos séculos. Vez por outra surge um homem desejando extingui-lo, irmãos. Olhe à sua volta. O evangelho atravessa os tempos, sobrevive às perseguições e está agora mesmo alcançando os confins da terra para a glória de Deus Pai. Não é porque esta igreja pode, não é porque você pode, não é porque aquela outra igreja pode, é porque Deus pode e será fiel no cumprimento desta missão. Por fim, irmãos, o apóstolo Paulo diz aos Timóteos aqui presentes: estejam prontos para viver o evangelho. O que temos nos últimos versos do texto é um contraste entre a igreja que abandonou Paulo e a igreja que abraçou Paulo. No verso 15 ele registra: você sabe, Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Todos mesmo. Um comentarista sugere que aqui temos o comentário de um homem depressivo, exagerando os seus problemas. Pode ser, irmãos, mas é assim que se sentia na prisão de Roma. A igreja que plantei, as igrejas que pastoreei, os meus amigos e irmãos me abandonaram, inclusive Timóteo, 2 nomes: Fígelo e Hermógenes, provavelmente líderes da igreja, que não apenas abandonaram Paulo, estavam levando outros a fazer o mesmo.
Ainda bem que não foram todos. Pois Paulo nos diz no verso 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O que nos sugere que foi difícil encontrar. A viagem de Éfeso a Roma seria difícil. Chegar em uma cidade parcialmente destruída por Nero e procurar cristãos para depois encontrar Paulo seria difícil, porque muitos cristãos fugiram de Roma. E os que ficaram para trás tinham medo de se envolver com Paulo ou com o Evangelho e terminar na cadeia. Provavelmente ele levou dias para encontrar Paulo. Recebeu algumas portas na cara dos irmãos em Cristo, correndo risco de vida, irmãos. Ainda assim, Paulo diz: ele me procurou diligentemente. E ao me encontrar, me reanimou muitas vezes. O que provavelmente indica que este homem voltou e voltou e voltou à prisão de Paulo. Não se envergonhando do apóstolo. É o mesmo que ele teve por honra cuidar de mim e se envolver com o apóstolo. E neste percurso perigoso, irmãos, Onesíforo pode ter perdido a vida. Paulo ora por ele 2 vezes, que o Senhor tenha misericórdia da casa dele e que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele dia. Tentando cuidar de Paulo, ele pode ter morrido. E se não morreu, sofreu muito. Paulo disse a Timóteo no início do texto: não se envergonhe do Evangelho, nem de mim. No meio do texto, Paulo disse: eu, Timóteo, não me envergonho do Evangelho. E agora ele diz: Onesíforo não se envergonhou. Não seja, Timóteo, como Fígelo ou Hermógenes. Seja como Onesíforo. Viva o Evangelho que você prega. E estenda a mão para me ajudar. Se em alguma medida você se parece com Paulo hoje, digo, foi abandonado, trocado, deixado para trás, desprezado por pessoas queridas. É isto que dói, irmãos. A partir deste texto eu posso lhe ajudar dizendo: não apenas lamente por aqueles que se foram, louve a Deus, porque há um Onesíforo que se preocupa com você. Em tempos de abandono, nós focamos muito nos que se foram e no que fizeram contra nós. Mas aqui está Paulo dizendo: eu estou machucado, mas não quero me entregar à tristeza depressiva do abandono. Eu quero louvar a Deus por um irmão que se preocupou comigo. Deus nunca nos deixa sozinhos.
Então, ao invés de apenas lamentar e lamentar por aqueles, por aquele, por aquela que se foi, gaste algum tempo em oração por aquele que veio. Invista algum tempo e alguma energia no cultivo desta amizade que surgiu em tempos de adversidade. E esta é a amizade que perdura, diz o sábio Salomão em Provérbios. Um amigo aparece em tempos difíceis e se torna um irmão nos dias da adversidade. Estas são amizades pelas quais nós devemos lutar, orar e louvar a Deus. Mas se você se encontra em situação parecida com a de Timóteo, viva o evangelho que você diz crer e pregar. Faça aos outros o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ao subir ao Gólgota, Ele não nos abandonou. Ele não fugiu. Ele não se acovardou, irmãos. Contrariando o mundo, Ele abriu mão de seu poder, revelando-se fraco diante dos homens, por amor e por amizade eterna, aliança. Ele assumiu as nossas dívidas e os nossos pecados, e por meio de sofrimento e morte, nos deu salvação eterna no Senhor. Como é que você vai fazer diferente? Mas ele é difícil, pastor. E quem disse que você é fácil? Mas ela isto, pastor. Seja para ele, seja para ela, sejam para eles, como diz John Piper, uma vitrine da graça de Deus. Abrace, não se afaste, estenda, não retroceda, insista, não desista dos seus irmãos, sejam eles cônjuges, amigos, parentes. Vá até o fim no poder do evangelho que o salvou na cruz do Calvário. Igreja livre do Senhor, sigamos Paulo também em oração pela casa de Onesíforo. Paulo não orou apenas por ele, orou pela casa dele. Ela se envolveu com o sofrimento de Paulo e possivelmente sofrerá por isso. Há irmãos nossos sofrendo ao redor do mundo. E há outros que escolhem sofrer para ajudá-los. O mínimo que podemos fazer por eles, irmãos, é orar e pedir a Deus por suas vidas, suas famílias e sua missão. Os chineses extremistas cercaram aquela base missionária e, diante da única saída do prédio aberta, colocaram uma cruz velha e gritaram aos jovens que estavam lá dentro: querem sobreviver? Saiam, cuspam na cruz e deixem nosso país. Testemunhas contam que havia algo em torno de 100 missionários jovens naquela base.
Os 3 primeiros saíram e seguiram o conselho dos chineses. Se curvaram, cuspiram na cruz e seguiram seu caminho. O 4º, porém, escolheu fazer diferente. Era uma menina, irmãos. 22, 23 anos apenas. Ela se aproximou da cruz e se curvou. E quando todos pensavam que também ela cuspiria na cruz, ela puxou o vestido, esticou e começou a limpar a cruz. Os soldados sequer esperaram que ela se levantasse. Algo estranho aconteceu. Todos os outros que vieram depois dela fizeram a mesma coisa. Se curvaram, limparam a cruz e corajosamente enfrentaram a morte. Paulo está fazendo a mesma coisa com Timóteo. Eu estou aqui, Timóteo, num buraco em Roma. E em breve a minha cabeça rolará. Fique firme, Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho. É o que Paulo esperava de Timóteo, é o que ele espera de nós. Será que conseguiremos, irmãos? Será que você vai ser fiel na faculdade, mesmo que isto lhe custe caro? Do tipo uma perseguição de um professor, a não aprovação de outro. Será que você será fiel ao Evangelho nas festividades natalinas da sua família? Mesmo que isto lhe coloque sob alvo de piadas e chacotas. Eu oro e peço a Deus que sinceramente sejamos todos fiéis. Mas a verdade é que não seremos todo o tempo. Talvez recentemente você tenha falhado. E quem sabe voltará a falhar ao longo da semana. Se este é o seu caso, este é o meu caso também. Eu quero lembrar-lhes uma verdade do Evangelho que não podemos esquecer. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, escreve: Cristo não se envergonha de chamá-los de irmãos. Não somos salvos porque não temos vergonha dele. Nós somos salvos porque ele não teve vergonha de, morrendo na cruz do Calvário, nos chamar de irmãos. Confesse o seu pecado nesta manhã e encontre força no Evangelho para ser fiel a ele, dando bom testemunho de Cristo em todo o tempo, mesmo quando isto lhe custe ou lhe custar caro. Vamos orar, irmãos? Sentados como estamos, ou como vocês estão, faça a sua oração. Você ouviu a mensagem do Senhor? Confesse os seus pecados e clame por misericórdia. Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão.
por todas as vezes que fracassamos no que diz respeito à fidelidade. Por todas as vezes quando não fomos fiéis e que por alguma razão nos envergonhamos de Ti, da nossa união contigo, do Teu nome que está sobre nós, ou da Tua igreja, Tua noiva. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, como o Senhor teve de Pedro, como o Senhor teve de Timóteo, como o Senhor teve de Paulo. Tenha misericórdia de nós. E como fizestes com estes homens, que certamente enfrentaram as pressões da vergonha, fortalece-nos também, por meio do Teu Santo Espírito, ao nos lembrar do Teu precioso e santo Evangelho. O Senhor não se envergonhou, nem agora se envergonha de nos chamar de irmãos. Nós Te adoramos por isso. E Te agradecemos porque a nossa salvação não depende da nossa performance cristã. A nossa performance é um resultado da salvação. A nossa salvação depende de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Fortalece os nossos joelhos, ó Senhor, e nos dá uma semana de pública confissão do Teu Evangelho. Nos enche de coragem, de zelo, ó Deus, de intrepidez, e que haja sobre nós poder do Teu Espírito, para que em todos os lugares e nas mais diversas oportunidades que o Senhor nos conceder, preguemos o Teu santo e poderoso Evangelho. Nós Te pedimos isso, ó Deus, por causa de Cristo Jesus e para a glória dEle também. Que o amor de Deus, nosso Pai, irmãos, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, as bênçãos do Espírito Santo, estejam todas sobre nós. E todos nós dizemos a uma só voz, amém e amém. Que tenhamos todos um ótimo domingo. Saiamos daqui sob a bênção do Senhor.